Agora eu vou ensinar a fazer os olhos da Maria Peregrina. Então, a gente vai começar dando profundidade. Vou pegar o olhinho, aquele pra gente diluir a tinta, bem pouquinho. Vou colocar aqui na bandejinha. Não dá pra ver, mas tem bem pouquinho. Esse olhinho, eu descobri que pode ser até o óleo Johnson, que dá certo também. Mas é aquele olhinho que eu separei. Aqui eu vou pegar essa cor que é um pouco mais escura, que é o Siena Natural, 539. Pouquinho. Coloco aqui na bandejinha. Agora eu vou pegar o caramelo, que é a cor da pele dela, 569. Vou pegar um pouco mais, um pouquinho também. Aqui. O pincel já tá com óleo, então eu nem vou molhar mais nada. Opa. E um pouquinho do vermelho do manto dela, que é o cerâmica. Esse é bem pouquinho, tá? Que é esse aqui, ó. 506. Já vou dar uma misturando aqui e vou tirar todo o excesso do pincel. Praticamente vou tirar tudo. Aí vou vir aqui e vou dando profundidade. Já no olho, já vou puxando aqui pra bochecha. Não tem problema se não ficar muito rosado. Depois no final a gente retoca essa parte, porque eu gosto de deixar ela bem queimadinha. Mesma coisa do outro lado. Não pode ter muito óleo, senão ele demora a secar. Esse óleo é justamente pra gente conseguir fazer esse tipo de trabalho. Porque a tinta, ela seca muito rápido. Então, a gente coloca o óleozinho, que aí ele mantém ela mais tempo. Só que se for muito, aí ela não seca. Demora muito pra secar. Eu gosto de fazer uma sombra aqui embaixo da boca. Essa é uma imagem só pra teste, então ela não tá 100%. Mas pode colocar assim embaixo da boca. Eu gosto de colocar aqui também, ó. Embaixo do queixo. Você vê que eu não peguei mais tinta no pincel. Só. Ó. Em cima do nariz também gosto de fazer uma sombrinha. E ela já fica assim. Quando você achar que tem que puxar mais a tinta, você vem de novo. Sem molhar na tinta, que isso aqui é bem pouquinho, ó. Vai puxando. Vai esfumando. Aqui assim, também perto do cabelo, eu gosto de dar uma escurecida, porque aqui tem sombra. Só com o que tá no pincel. Esse pincel que eu usei é o pincel mais... Ó, tá aberto já. Eu gosto desses pincéis que são mais abertinhos. Essa imagem é maiorzinha. Eu tenho esse aqui também, que... Ó. Então, é pincel quase que a gente tá descartando. Eles são ótimos pra fazer esse tipo de trabalho. Agora, a gente vai fazer o branquinho dos olhos. Tinta branca comum. Essa, ó, branco, 519. Eu gosto de deixar ela bem diluída pra não ficar aquele olho muito esbranquiçado. Então, eu coloco um pouquinho, uma gotinha de água aqui na bandejinha. Pego lá o branquinho. Você vê que é bem pouquinho. E vou na água pra diluir. Não deixa muito líquido, não. Nem... Se ficar um branquinho transparente, você vai criando camadas. Ó, venho bem na marcação dos olhos dela. E vou fazer o branquinho, ó. Tá
Tá vendo? Que ficou quase transparente, não tem problema. Depois a gente vem e cria mais camada. Porque, nossa, se vazar um pouquinho pra fora, assim, não tem problema também. Depois a gente vem corrigindo. É isso aí. Faz, sai fora, corrige de novo. Ó, agora vai vir do outro olho. Deixa eu ver aqui. Outro olho. Ó, eu gosto sempre de apoiar o dedinho aqui pra dar firmeza. Então, eu venho bem no desenho do olho dela. Mãozinha leve, leve. Pra fazer o desenho. Esse já ficou mais branquinho até que o outro. Eu vou reforçar o outro. Ó. Pode vir aqui, cobre mais o meio. O que eu faço? Eu sempre pego a imagem e olho de frente pra ela. Você pega a imagem, coloca ela em pé e olha pra você. Aí que você consegue corrigir melhor os erros pra ver se tá igual ou não. Aí você coloca de frente e faz as correções. Tipo, aqui nesse cantinho eu já vi que tá faltando. Mas eu só vi porque eu coloquei ela de frente pra mim. Isso também a gente vai corrigir, porque a gente ainda vai fazer bastante contorno dos olhos, né? Tá? Pronto. Aí limpo o pincel. Eu já vou vir com aquela cor um pouquinho mais escura, que é o siena, deixa eu ver se é siena mesmo. Siena natural. Vou limpar bem o pincel. Aí aqui você já pode fazer a correção de alguma coisa ou outra que talvez você não tenha. Vamos fazer esse mais escurinho, que aqui é um pouco mais ressaltado nos olhos, né? Aqui eu vou tirar essa pontinha. Opa. Vou pegar desse lado. Aqui também tá meio sujinho de branco. E aí, vai pegando a imagem, vai olhando ela de frente, vai fazer as correções. Esse olho tá maior que esse, então eu vou corrigir nessa cor. Eu já olhei ela de frente aqui, já. A Maria Peregrina não tem um olho muito grandão, não. Na imagem original ele é bem pequeno. Só que o nosso molde, às vezes o olho não é tão igualzinho ao outro. Então, a gente consegue fazer essas correções direto na pintura. É importante essa correção agora, porque a hora que você for fazer os olhos mesmo, né, a íris e tal, então aí você consegue já fazer a bolinha mais no centro, mais redondinha, pra não ficar torta. Ninguém merece imagem com o olho tortinho. E quando eu sumo aqui com a imagem, é porque eu tenho que olhar ela de frente pra eu corrigir também. É difícil pintar assim de ladinho. Ó, vou tirando o excesso com o próprio pincel. Ó, tá vendo que pegou em cima? Vou limpar meu pincel e vou voltar com o branquinho. Nas partes que eu não queria que tivesse entrado tanto assim. Eu vou pegar ela de frente pra mim de novo. Vou corrigir com o branco agora. As partes que eu acho que a tinta entrou muito.
Agora a gente vai vir com o preto, 520. Vou colocar um pouquinho também na nossa bandejinha. Essa parte eu gosto de fazer ela bem de frente pra mim. Deixa eu ver se vai ver, deixa eu descer um pouquinho mais. Porque tem que marcar e tentar pegar o tom certo. Tentar pegar o rumo certo aqui, né? Então, eu venho aqui em cima, na parte de cima aqui da onde é os cílios, e faço um retinho. Depois, eu venho fazendo a bolinha. A bolinha não é no meio do olho, né? Então, é como se fosse uma meia lua. Olha reto no espelho que você vai entender que eu dei uma molhadinha na água, pra dar uma diluída na tinta, tiro bem o excesso. Tá vendo, gente? Já limpa na hora. Molho um cotonete. E já vem tirar. Tira mais escuro e depois vem com a tinta ali, de novo. Tá vendo como que acontece? Deixa eu molhar a pretinha de novo. Faça esse processo, ela sempre olhando pra você. Eu tô numa gambiarra aqui, mas vai dar certo. Então, fiz um ladinho. Agora vamos fazer o outro lado. Vou molhar meu pincel, tirar o excesso da água pra hidratar a fibra. E molho no pretinho de novo. E agora a gente vai tentar fazer mais ou menos no mesmo rumo. Faça um risquinho. Já vou olhando lá do outro lado. E venho com a meia lua. Não tem problema, se não ficar certinho. A gente vai ficar corrigindo isso aqui um tempão ainda. Eu tô molhando. Já tô tentando virar ela aqui pra mim. Acho que assim vai tampar muito. Aqui eu já percebi, tá vendo? Aqui tá menor do que aqui. Vou molhar mais meu pincel um pouquinho. Então, eu vou arredondar mais esse cantinho. Vamos ver. Aqui eu vou fazer mais branco. Aqui, ó. O que eu tô notando aqui de diferença? Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui, o branquinho tá mais curto que esse lado. Então, tá vendo? Isso é uma coisa que eu tenho que corrigir. Vou olhar ela de frente pra mim pra ver mais defeito. Eu tô achando que tá pequeno, então eu vou aumentar. Esse tá maior que esse, então eu vou aumentar um pouco esse e vamos ver o que precisa mais. Deixa eu pegar mais tinta. Molho lá o pincel na água, tiro tudo aqui. Vem mais um pouquinho de preto. Gente, a bandejinha é vida, tá? Quem tá sem bandejinha é ó. Mano, mas hoje tá difícil, hein? Olha. Vou aumentar mais aqui, então. Tô arredondando. Pra mim tá quase bom. Deixa eu escurecer mais esse. Arredondar um pouquinho mais aqui embaixo. Aqui também quero mais redondinho.
olhar de frente pra mim agora. Daqui a pouco eu venho com o branquinho. Agora eu vou pegar e já vou fazer essa parte de cima dos cílios. Vou pegar o sépia 551. Sépia é a cor do cabelo, vai ser a mesma cor da sobrancelha. Tô pegando aqui um pouquinho de sépia na bandejinha. Deixo bem diluído. E vamos fazer aqui em cima. Eu gosto de começar sempre da onde já tá com a bolinha preta, porque como é o começo, então a tinta vai estar mais carregada, o pincel vai estar mais carregado de tinta. Puxei. Por último, eu venho desse lado aqui. Esse traço, eu gosto dele bem clarinho, bem delicado. Porque as imagens, às vezes, parece um delineado, e essa não é a intenção. Agora, a gente vai fazer desse lado aqui. Começa sempre no ladinho, em cima do pretinho. Mãozinha bem leve, ó. Puxando com bastante paciência. Agora eu venho aqui no interno do cantinho. Sem molhar o pincel de novo, só com o que sobrou. Este ficou mais grosso que aquele. Eu tô lavando meu pincel. Eu vou passar ele aqui, ó. Sem nada. Ó como tira. Dá pra ver que tirou? E eu vou voltar lá com o siena. E vou refazer esse meio aqui. De frente. Vou dar mais uma reforçadinha nesse outro. Você vê que eu descarrego a tinta aqui em cima do preto pra sobrar no pincel. Molho o pincel, eu sempre faço isso, descarrego aqui pra não ficar muita tinta, pra não... E venho puxando só o que sobrou. Agora eu vou pegar o branquinho e vou corrigir as partes que eu não... Tipo, aqui achei que entrou muito. Dá pra ver. Entrou muito aqui. Esse interno... Deixa eu... Peraí, vamos olhar de frente. Esse interno eu vou botar só um tiquinho de branco aqui. Não tem problema que pega em cima do pretinho. Só batidinha com o dedo aqui, só pra não ficar... Vou vir com o tom de pele da Maria Peregrina, que é o caramelo. Tira excesso. Tirar uma pontinha aqui que tá me incomodando. Tá vendo? Aqui, não sei se dá pra ver. Esse olho tá maior que esse. É pouca coisa, mas eu consigo ver. Precisa apagar mais um pouquinho ali. Pegar o caramelo com um pouquinho mais escuro. E aí, vou misturar um pouquinho
do caramelo com esse, que é o Siena. É aqui é pouca coisa, mas tá. E vou vir aqui, ó, embaixo. Tirar o branquinho que tem aqui pra mais. Vamos olhar de frente. Eu gosto de olhar de frente pra ver se ela não tá vesga, porque eu não consigo olho vesgo, hein, gente? Agora a gente vai vir com esse é o cinza lunar. Deixa eu ver se dá pra ver a numeração. É o 574. Não tem um nome, mas é cinza lunar. Tá bem fraquinho aqui, ó. Tá aqui. Mas é o 574. Essa cor só tem no PVA, não, que essa daqui é acrílica, que ela tem um acabamento melhor. Só que o cinza lunar, eu não achei ele na acrílica. Então, é o PVA mesmo, tá? Potinho pequeno. Então, vou pegar um pouquinho na bandejinha. Tirando o excesso todo aqui do pincel. E a gente vai fazer agora o colorido dos olhos dela. Tudo devagarzinho, tá? Isso assim dá pra ver melhor. Eu vou... Acho que dá pra ver. Ó, vem batendo pra preencher. Eu já deixo meio que onde vai ser o pretinho, eu deixo. Mas se cobrir também, não tem problema, que depois a gente vai voltar com o pretinho aqui. Ó. Dá a batidinha. Agora vamos no outro. Tô pegando o cinza, tirando bem o excesso do pincel. E vem de batidinha. Aqui, se você achar que o preto tá meio tortinho, alguma coisa, dá até pra corrigir. Se for pouca coisa, né? Dá pra fazer uma correçãozinha ali. De batidinho. Tá vendo? Agora, vou limpar o pincel aqui. Vou vir com o branco diluidíssimo. É aquele branco que eu coloquei na primeira vez com bastante aguinha. Tira tudo o efeito do pincel. Eu gosto de passar aqui na mão, ó. Pra ver a tonalidade que tá. Aí eu venho fazendo branquinho. Eu faço bolinha. Às vezes eu faço assim, ó, acompanhando aonde vai ser o pretinho. Cada dia eu faço de um jeito. Depende de como tá a minha criatividade. Aqui, eu já vou aproveitar até pra limpar aqui, ó. Onde um pretinho eu achei que veio a mais, que deveria. Ó. Sujeirinha de pincel só. Não tem problema se ficar marcadinho nem nada. De novo no branquinho, bem diluidinho. Tiro aqui o excesso na mão. Porque eu não quero aquele brancão no olho. Então, é só uma luz. Ó, eu venho fazendo batidinha assim.
pode fazer bolinha? Tipo, eu acho que no outro eu faço uma bolinha aqui e aqui. Pode. Agora eu tô nessa vibe aqui de fazer esse iluminadinho aqui. Vou subir mais. Vamos ver se assim dá pra ver melhor. Deixa eu aproveitar pra olhar aqui ela. Tô achando que o molhinho tá mais caidinho, tá, gente? Ó. Não sei. Acho que aqui eu vou subir mais o pretinho aqui, ó. Tá vendo como não dá certo de primeira? Mas a gente vai corrigir com paciência, com calma, não pode ter pressa. Tem que apagar, tem que fazer várias vezes. Faz parte. Não fica bom na primeira vez. Tenta a segunda, tenta a terceira, faz de novo, para, respira, vai lá, tenta de novo. É prática. Tô pegando de novo um pouco mais do siena. Siena não, do sépia. Aqui, o que eu tô querendo dizer é que aqui tá mais curvadinho. E aqui tá achando que tá muito reto. Eu gosto dela com esse olhinho mais curvadinho, ela fica mais feliz. Deixa eu ver se eu consigo. Então, eu vou vir aqui em cima e tentar subir. Vou ter que corrigir embaixo. Com a sujeira do pincel, eu já gosto de fazer aqui, ó. Tá vendo que é só uma sujeirinha? Nada de fazer o traço muito escuro, muito forte, como se fosse um delineado. Não, é só... Ó, com sujeirinha mesmo. Eu dou uma sujadinha aqui. Uma sujadinha aqui também. E tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu vou arrumar esse olho. Como eu desci o preto, ele meio que escondeu o cinza. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de cinza. E vou vir aqui, ó, em cima do preto. Agora eu vou fazer o branquinho. Bem de levinho, de pouquinho. Esse branquinho tá quase seco. Deixa eu pegar mais aqui. Limpa aqui na mão. E vamos lá pra corrigir. Vou tirar um pouquinho dele daqui. E vamos subir aqui. Agora eu vou pegar a cor de pele dela, que eu vou corrigir um cantinho que eu não tô gostando ainda. Que é esse cantinho aqui, ó. Então, olhando de frente pra ela, vou tentar fazer aqui. Eu só vou tirar esse pedaço, ó. Pra ficar um pouco mais certinho com o outro. Ah, tem que ser perfeito, um tem que ser igualzinho ao outro. Não precisa. Não pode ser muito diferente, né? Mas nem o nosso rosto é... Eu fiz tudo e não ficava filmando. Nem nosso rosto não é tão simétrico assim. Então, o que eu fiz, eu apaguei esse cantinho aqui, ó. Vai sempre olhando ela de frente, porque tem correção que só faz com a imagem olhando pra você.
Então, eu tirei aqui, daqui a pouco eu vou vir de novo com o pretinho aqui. Pretinho não, com sépia, que é a cor do cabelo. Sépia, bandejinha. Ó, eu vou descer mais. Nossa, já pegou muito ali. Já limpo o pincel, com o pincel limpinho. Eu vou tirar esse excesso aqui, tá dando pra ver? Sem tinta, ó, já limpou. Uma coisa que você corrigir na hora facilita a tua vida. Pronto. Agora a gente vai pegar o preto. Molho bem o pincel. Bem assim, só a pontinha. Eu vou fazer essa bolinha do meio. Ah, ela já tá pretinha, mas eu tenho que fazer aqui pra... Ó, eu vou dando batidinha também. Ah, não precisa ser redondinha. Aqui. Ela só precisa ficar assim, olhando do mesmo lado pra não ficar vista. Vou pegar ela de frente. Agora, se quiser pegar o branquinho, super diluído ali, nessa bandejinha, e bater uma luzinha em cima, ó, tô tirando aqui o excesso, bater uma luzinha aqui, deixa eu fazer assim, né? E uma aqui. Espera que secou. Quase nada, mas dá um efeitozinho. Pronto. Agora, uma outra coisa que eu gosto de fazer é pegar o vermelho cerâmica mesmo, que é, a gente tenta usar as mesmas cores. Um pouquinho. Super diluído. Quase nada. E venho com um pontinho aqui. E um aqui. Aí eu desço aqui na linha d'água, um risquinho. Desse lado também. Quase invisível. Que o nosso olho tem as veias. Aqui na nossa linha d'água também tem. É coisa que dá uma diferença no olhar, mas né, nossa, mudou totalmente. Mas eu gosto de fazer porque eu acho que não gosto de olho muito brancão. Agora eu vou gravar outro vídeo ensinando a sobrancelha.